Jesus renunciou a algo que qualquer homem judeu do século I considerava indispensável. Por que ele decidiu não ter filhos? A resposta revela um segredo capaz de mudar tudo o que acreditávamos saber sobre ele. Na saga de livros Operação Cavalo de Troia, encontramos uma perspectiva única sobre a vida de Jesus de Nazaré. Uma vida que, em grande parte, foi mutilada pelos evangelistas, reduzida apenas aos 3 últimos anos de sua missão pública. Entre os aspectos ignorados, ou talvez deliberadamente omitidos, surge uma das questões mais intrigantes. Por que Jesus nunca teve filhos? J.J. Benítez, apoiando-se nos diários dos pilotos da Força Aérea dos Estados Unidos, que, segundo a obra, viajaram ao século I, revela que essa decisão não foi fruto do acaso, nem de qualquer limitação física. Foi uma escolha consciente, tomada muito antes do início da sua pregação. O próprio mestre declarou que não era conveniente que o filho do homem deixasse escritos ou descendência. O motivo era claro: a existência de herdeiros biológicos teria gerado disputas intermináveis entre seus seguidores, dividindo e fragmentando para sempre a essência do seu ensinamento de amor e unidade. Mas a saga não se limita a essa explicação. Ela também registra que essa decisão foi influenciada por uma recomendação de Emanuel, descrito como seu irmão mais velho no reino. Esse detalhe se conecta diretamente ao livro de Urântia, onde Emanuel aparece como um ser celestial, ligado aos planos da missão de Jesus na Terra. Segundo Urântia, foi Emanuel quem aprovou e supervisionou o descenso do Filho Criador ao planeta, estabelecendo as diretrizes para o cumprimento de sua encarnação. Entre elas estava a ordem de viver como um homem comum, sem recorrer a poderes sobrenaturais para benefício próprio, e a de não deixar descendência nem escritos pessoais que pudessem ser atribuídos a ele. Nesse contexto, entendemos que Jesus não rejeitou o casamento ou a paternidade por desprezo à vida humana, mas porque sua missão transcendia qualquer parâmetro terreno. Sua existência deveria ser um exemplo universal, livre de laços de sangue e sem interpretações privadas de textos que pudessem ser atribuídos a ele. Esse fato se torna ainda mais impressionante quando lembramos que, na cultura judaica do século I, permanecer solteiro era motivo de suspeita. O casamento era quase obrigatório. A tradição ensinava que um homem deveria se casar aos 18 anos, e alguns tratados condenavam aquele que passasse dos 20 sem esposa. A esterilidade era vista como castigo divino, enquanto a descendência era considerada uma bênção inquestionável. Por isso, a solteria de Jesus não era apenas estranha, mas também desconfortável para sua própria família. A saga relata que sua mãe, Maria, profundamente preocupada, teve uma longa e séria conversa com ele sobre o futuro. Para ela, seu filho deveria ser o libertador político de Israel, e não conseguia imaginar esse papel sendo desempenhado na solidão. Mas Jesus, com firmeza, respondeu que seus assuntos estavam sempre subordinados à vontade do Pai dos céus. E é nesse ponto que aparece uma frase-chave, repetida tanto na saga quanto no livro de Urântia: ainda não chegou a minha hora. Houve também um episódio doloroso em sua juventude. Jesus conheceu um amor puro e verdadeiro, Rebeca, uma jovem de Nazaré. O vínculo entre eles era profundo, mas ele sabia que não poderia se casar, pois seu destino estava marcado por uma missão maior. Quando Rebeca compreendeu a dimensão dessa escolha, ficou devastada, e o próprio Jesus sofreu. Mas, como registra o livro de Urântia, ele não foi insensível ao amor humano. Viveu-o em toda a sua intensidade, mas decidiu sacrificá-lo em obediência à sua missão cósmica. Seu irmão Tiago chegou a afirmar que, se tivesse recebido do Pai Celestial a ordem de casar-se, Jesus não teria se negado. Nem o celibato, nem o matrimônio eram repulsivos para ele. O que realmente guiava sua vida era a obediência absoluta a uma vontade superior. Assim, a ausência de filhos não foi acaso, mas uma escolha transcendental, uma renúncia consciente para garantir que sua mensagem permanecesse universal, livre de linhagens, e que seu reino não fosse confundido com heranças de carne e sangue.
Se houvesse descendentes diretos, os séculos seguintes estariam marcados por guerras religiosas em torno de seus supostos herdeiros, o que distorceria por completo a essência de sua missão. No livro de Urântia, isso é explicado com clareza. Jesus deveria experimentar todas as vivências humanas, mas sem deixar um legado material que pudesse limitar o alcance espiritual de sua mensagem. Sua vida estava destinada a revelar o Pai Universal e abrir um novo caminho de compreensão sobre Deus, não a perpetuar um clã familiar. Em Cavalo de Troia, os autores relatam que os evangelistas mutilaram grande parte de sua história, silenciando episódios essenciais da infância, juventude e vida privada. Esse silêncio roubou da humanidade a chance de conhecer o lado mais humano do Mestre, o filho, o irmão, o amigo, o homem que também amou e que também renunciou. No fim, sua solteirice e ausência de descendência foram um ato de amor, uma forma de proteger as gerações futuras contra o erro de venerar o sangue acima do espírito. Porque o verdadeiro legado do Filho do Homem não era biológico, nem escrito, mas espiritual e eterno. E tanto em Cavalo de Troia quanto no livro de Urântia, essa verdade ressoa com força. Jesus veio para nos ensinar que Deus é um Pai próximo, cheio de amor, e que o essencial não está em templos, linhagens ou doutrinas, mas no coração de cada ser humano. Ao final dessa jornada, compreendemos que a decisão de Jesus em não ter filhos não foi uma simples escolha pessoal, mas um ato de amor profundo, calculado e consciente. Uma renúncia que transcendeu o plano humano para assegurar que sua mensagem jamais fosse limitada por heranças de sangue ou disputas de poder terreno. Ele não veio para perpetuar uma linhagem, mas para inaugurar um caminho eterno. E aqui está o ponto que mais nos toca. Jesus não rejeitou o amor humano, tampouco a vida em família. Pelo contrário, viveu intensamente as emoções, os vínculos e as dores da existência, mas fez de cada experiência um sacrifício consciente em nome de algo maior. Sua vida foi uma oferenda, e sua renúncia ao casamento e à paternidade foi mais uma demonstração da grandeza da sua missão cósmica. O que se revela, tanto em Operação Cavalo de Troia quanto no livro de Urântia, é que a verdadeira herança de Jesus não está em descendentes, templos, livros sagrados ou doutrinas humanas. O seu legado é espiritual. Ele deixou gravado no coração da humanidade um ensinamento eterno, que Deus é nosso Pai e que cada ser humano é chamado a ser filho da luz, herdeiro direto do reino, sem necessidade de intermediários ou privilégios de sangue. E se pensarmos bem, essa escolha foi também uma forma de proteger a humanidade de cair na velha armadilha de adorar a carne e esquecer o espírito. Se Jesus tivesse deixado herdeiros, a história do mundo poderia ter sido marcada por guerras religiosas em nome de linhagens, sucessões e disputas dinásticas. Mas, ao não deixar descendência, ele garantiu que o foco permanecesse no essencial: o reino de Deus está dentro de nós. Essa decisão nos convida a refletir. Quantas vezes ainda buscamos heranças materiais, tradições rígidas ou instituições como se fossem a essência da fé? O Mestre nos mostra que o verdadeiro caminho não está fora, mas dentro de cada coração. Ele nos chama a viver o amor, a compaixão, a unidade e a confiança absoluta no Pai dos céus. E talvez esse seja o grande segredo por trás do silêncio sobre sua vida íntima. Não importa se Jesus casou ou não, se teve filhos ou não. O que realmente importa é que ele nos ensinou a enxergar a nós mesmos como filhos de Deus, iguais em dignidade, livres em espírito e capazes de transformar o mundo pelo amor. Ao expandirmos nossa visão, percebemos que sua vida não foi apenas a de um pregador do deserto, mas a encarnação de um plano universal, cuidadosamente preparado para despertar a humanidade para uma nova era de luz. Um plano que uniu dimensões, consciências e mundos invisíveis para que cada um de nós pudesse, um dia, compreender que o céu começa dentro da alma. E é isso que o Portal de Troia busca resgatar: as verdades esquecidas, as histórias ocultas e as revelações que desafiam a visão limitada que nos foi imposta.
Porque, no fim, o maior legado de Jesus não é uma descendência de carne e sangue, mas a certeza de que todos nós somos parte de sua verdadeira família espiritual. Se essa mensagem ressoou em você, continue conosco nessa investigação profunda. Ainda há muitos mistérios a desvendar, muitas conexões entre Cavalo de Troia, o livro de Urântia e a história da humanidade que ainda precisam vir à tona. O caminho está apenas começando, porque, como o mestre disse, sua hora ainda não havia chegado, mas talvez a nossa esteja chegando agora.